Reta final de uma seara que está há cerca de 15 dias, das mais semeadas mais cedo. Como vimos no princípio da campanha, tivemos bastante área foliar atingida por fungos. E o que reparamos aqui nos últimos 15 dias de vida da planta, temos já uma destruição bastante forte das folhas. Grande parte da área foliada está destruída. E o que importa apreciar é, no fundo, se a folha da maçaroca tem condições ainda de funcionar. A folha em frente da maçaroca é que marca se há ou não uma perca substancialmente de rendimento. E o que vemos aqui é uma parte considerável da folha já não está a funcionar, mas ainda mesmo assim no centro, temos aqui na área foliar maior, ainda temos algumas partes a funcionar razoavelmente. Portanto, temos aqui, por exemplo, uma redução de 30%, 40%. Nas folhas inferiores nota-se uma redução superior e muitas delas já terminaram o seu trabalho. Mesmo o ensombramento faz provocar a morte e a senescência destas folhas mais antigas. O que vemos normalmente é a diferença de sanidade nas searas semeadas mais cedo é sempre menor. Sofreram normalmente situações mais complicadas, normalmente o ciclo atrasa-se porque são semeadas numa zona bastante fria e depois vão apanhar o verão muito cedo. Portanto, por um lado, acabam bastante cedo. Esta seara vai acabar ainda provavelmente na segunda quinzena de agosto, mas o que se vê já é bastantes zonas afetadas. Aqui podemos já ver uma planta com cefalospóreo, provavelmente. É um cinzento, um verde acinzentado. E portanto todas estas, o que vimos é uma maçaroca que vai terminar o seu ciclo um bocadinho mais cedo do que o dia do ponto negro. Portanto, esta seara está prevista para daqui a 13 dias e o que vemos é já algumas plantas já entrar em senescência antes do tempo. O que é que isto vai representar? Menos pesos 1000 grãos, menos produção efetiva, porque estas maçarocas, por exemplo, vão estar 15 dias que em condições normais estariam a fazer matéria seca, a fornecer amidos, açúcares depois a toda a planta para depois ser transformada nos grãos de milho, e o que se vê é algumas plantas estão a perder essa capacidade e portanto vai haver um decréscimo significativo na produção final. E aqui se vê o chamado stay green, portanto a forma com que a planta se mantém verde até ao final do ciclo pode variar dependente não só da parte genética, mas aqui principalmente das condições climáticas, dos acidentes que houve, se a planta teve um bom desenvolvimento, uma boa área foliar e depois a manutenção das condições de sanidade e de uma boa sanidade nas folhas, porque é ela que vai fazer com que os bagos e as linhas que temos formadas nas maçarocas sejam mais preenchidas, que fiquem mais completas de peso seco, e é isso no fundo é que vai definir a produtividade destas searas. Normalmente estas searas semeadas muito cedo sofrem bastante mais com o clima porque não são semeadas no ideal. O ideal seria sempre mais à frente na campanha, quando já está mais calor, mas estas searas semeadas no mês de março normalmente têm sempre mais riscos. Temos a virtude de podê-las cortar, ceifá-las bastante mais cedo, não corremos riscos na zona de colheita, porque normalmente o clima nesta altura está bastante seguro e temos uma grande vantagem que elas podem secar praticamente no campo, poupando bastante, e temos que fazer sempre esse balanço, porque o que se evita de secador para um risco extremamente diminuto, pois no princípio de setembro podemos levar estas searas praticamente até aos 14, 15%, e isso faz com que haja aqui um balancear entre redução de peso, que vai ter. Normalmente temos sempre aqui, nunca atingimos os máximos de produtividade neste tipo de searas, mas temos aqui uma seara que custou bastante menos. Por exemplo, a nível de regas podemos contar com menos 20% sempre de água. Em zonas que haja falta de água, por exemplo, ou alguma escassez ou dificuldade
em garantir que temos água no fim do ciclo, esta é uma solução muito interessante, porque normalmente, se uma primavera for normal, grande parte das necessidades da primeira fase do ciclo são cobertas ainda por algumas chuvas da primavera. E portanto estamos a falar em cortar a rega nesta planta daqui a 4 a 5 dias. Fazemos uma poupança significativa em relação a searas que têm que fazer a totalidade do seu ciclo sempre a ser regadas, pois não chove normalmente no fim da primavera e o verão é basicamente todas as necessidades são cobertas pela rega. E é assim que temos que ir equilibrando as posições. No nosso caso também tem a ver com a logística das sementeiras, porque não podemos semear todas em ótimas condições, porque depois não temos equipamentos para fazê-lo e toda a logística tem uma sua ordem e portanto são estas as searas que temos sempre que arrancar, são os solos mais bem drenados e assim sujeitamos muitas vezes a ter algumas produções mais baixas, mas no balanço geral, estatisticamente, normalmente são umas boas oportunidades de colocar o milho muito cedo. Portanto, estes são os primeiros milhos que vão estar no mercado também. Pode ser uma mais-valia comercial e a nível de risco sofrem algum risco no início da campanha, mas agora nesta fase os riscos são bastante diminutos. Temos estes problemas sanitários que muitas vezes aparecem, mas isso dependente dos climas, e o clima está tão variado que muitas vezes podem não ser estas semeadas mais cedo que têm os maiores problemas.